Oiê, meu nome é Yasmin e eu tô aqui com você hoje para falar sobre estudos. Você é daquela pessoa que estuda e não aprende nada? Ou melhor, aprende e depois esquece tudo que estudou? Vem comigo que eu vou te dar dicas que eu uso, que eu li e que eu sei que realmente funciona. E o primeiro assunto então que eu vou falar é sobre a memória. Você estuda, você esquece? O que será que tá passando na sua cabeça que não tá te deixando concentrar naquilo que você tá fazendo? Você precisa de... Primeira coisa é que a lista ela não tem o objetivo de te confundir. A lista ela foi feita para você conseguir dar um check nela. Então, quais são minhas funções do dia? Vou dar exemplo da minha área, medicina. Então, eu tenho que estudar hoje sobre fisiologia do coração. O que eu vou estudar de fisiologia do coração hoje? Vou estipular metas, horários e vou colocar numa lista. Eu quero estudar A, B, C e D, 30 minutos para A, considero mais importante, 25 para B, 30 para D, 45 para C. Não é negociável o horário. Então, se eu perdi um tempo a mais na A, eu não vou ficar passando desse tempo para depois eu perder o tempo e não conseguir estudar a D. Então, metas realistas são muito importantes. Então, você vai fazer as listas, vai dando checks, muito importante. Check do jeito que você preferir. A visualização das coisas são muito importantes. Quando a gente vê que a gente está fazendo, a gente fica animada. E a animação é uma coisa muito importante, que faz a gente querer estudar e terminar aquele tema. O segundo tópico na nossa lista é em relação ao tempo. Como que a gente pode fazer o tempo virar o nosso amigo? Porque os dias têm 24 horas. Tem 24 horas para todo mundo. Mas cada um tem um padrão de vida diferente, tempo diferente para estudar. E horários diferentes para conseguir isso. Primeira coisa importante, você deve conseguir dormir. Um sono de qualidade vai influenciar você a ter uma boa memória e a se render melhor nos estudos. Então, como que a gente vai fazer para esse tempo render? Não é mesmo? Segundo tópico importantíssimo nesse tema, que é uma coisa que vale muito para mim. Muitas vezes a gente tende a negligenciar aquilo que a gente não gosta. Eu não gosto dessa matéria, acho ela chata, não quero estudar, vou estudar mal. E isso não é de forma consciente, é inconsciente. E aí eu venho te dizer, você tem que fazer exatamente ao contrário. Lembra da lista que eu falei? Coloca no topo aquilo ali que você não gosta, para que você tenha tempo no início, antes de começar a se sentir cansado, antes de começar a querer descansar, fazer suas pausas. Coloca aquilo, coloca a meta, estude aquilo. Mas estude de verdade e estude de maneiras que você goste. Busque ali tentar fazer metodologias parecidas com coisas que você gosta. Eu gosto muito de usar mnemônicos, eu gosto muito de criar palavras. Se é uma coisa que eu não tenho interesse, se é uma coisa que eu acho que para mim aquilo ali é muito difícil, não vou usar na minha vida, eu tento fazer mnemônicos, usar com coisas que gosto muito. Então, eu particularmente uso bastante coisas com academia. Eu tento lembrar de coisas de academia que me fazem lembrar daquilo. Aconteceu isso muito quando eu estava estudando anatomia. Então, na anatomia, para mim, o que me fez entender e lembrar dos músculos foi a academia. Tópico 3. E aí, será que é melhor eu estudar tudo de uma vez? O dia inteiro? 3 horas de estudo, líquidas, sem pausa. Ou dividir o meu tempo em 3 horas, mais alguns momentos de pausa. Estudos foram feitos e com certeza é melhor que a gente faça pausa. E essas pausas devem ser estratégicas. Pausinhas não são grandes pausas para mexer no Instagram, WhatsApp, Twitter. Pausas são momentos em que você vai tomar uma água, dar um respiro, sentir a natureza, respirar sentada que seja, fazer um alongamento, fazer algo que você goste por um tempo estipulado. Eu e Yasmin gosto de usar 50 minutos para 15. Se a matéria para mim é muito interessante, eu faço 50-10. E assim que acaba esses 10 minutos, eu volto para minha matéria e eu estudo ela. E aí, voltando mais uma vez à academia, que é o meu foco de memórias. Na academia, quando você está fazendo aquela escada, que para mim é o exercício mais terrível e pesado que existe na academia, e você coloca aquela escada no 8, no 9, ai que sofrimento, que demora, meu Deus, aí 30 minutos, eu tô muito cansada, queimei 400 calorias.
Não são só essas 400 calorias que você vai queimar. Quando você estiver sentadinho na sua cadeira, deitadinho na sua cama, você ainda vai estar queimando calorias. É isso que acontece também com os estudos. Se você estuda, pausa, volta, estuda, pausa, volta, o seu cérebro, ele continua pensando, não ativamente, de uma maneira super focada, mas ele está lembrando daquilo que você estudou. Então, não é uma perda de tempo essa pausa que você faz. Pelo contrário, ela é um benefício, ela é um gap para você. Tópico 4. Tópico 4 não é um tópico sensível para mim, mas eu tenho certeza que é para muita gente. Anotar. Gente, anotar, ela pode te levar a lugares maravilhosos e lugares terríveis. A anotação, ela deve ser específica. Você deve anotar coisas que você não sabe, que você nunca ouviu falar, que você vai buscar entender a partir dali. O que você já sabe, o que você já conhece, você não anota. Porque isso cria um caminho preguiçoso no seu cérebro para que eu tenho aquilo anotado, depois eu lembro. Quando você não anota, você tem que lembrar. Então, se é algo muito novo para você, muito diferente, anota. Outra coisa, se é algo que você não concorda, vi isso, não entendi, não acho que funciona assim. Eu vou anotar, eu vou estudar e eu vou entender exatamente por que aquilo é assim. Porque dessa forma eu vou obrigar o meu cérebro a relembrar aquilo um dia. Mais uma coisa em relação às anotações. E você, Yasmin, como é que você estuda? Eu já vi vários métodos de estudo, já fiz vários métodos de estudo, principalmente quando tinha matéria difícil na faculdade para mim, eu testava vários, eu não ficava só em um. Mesmo antes de ver que deu ruim, eu já testava. Então, para mim, anotar, muito difícil. Eu nunca tive um caderno na minha vida completo, inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Prestar atenção naquilo que estou fazendo. Então, eu presto atenção, prefiro 1000 vezes ler um livro, ver um artigo, ler um texto, do que assistir uma videoaula. Videoaula eu vou me perdendo ali, mas eu também consigo assistir. Então, eu busco ler. Segunda coisa, eu busco ativamente saber daquele conteúdo. O que significa saber ativamente do conteúdo? Fazer questão. Por quê? A questão, ela te prepara para aquelas coisas que você acha que você sabe e não sabe. Muitas vezes o que pega a gente na nossa faculdade é tempo de tratamento, dose de antibiótico. Isso você vê, você passa o olho, você pensa, aprendi. E aí, na hora de fazer uma questão? E aquela coisa que o professor falou que era uma exceção, será que é uma exceção aqui? Ah, era. Então eu consegui ver na questão. Então é muito importante o estudo ativo. Leu, aprendeu, espera um tempo, não faz exercício de cara. Não adianta você fazer 40 minutos de estudo, pausa, volta, faz 30 minutos de questões daquele assunto. Você vai aprender, você vai saber, mas você não vai estar sendo 100% correto. Porque se você faz e um dia depois, 24 horas depois, você ainda consegue acertar, parabéns, você conseguiu. Mas se você faz e aí você viu que faltou consolidar alguma coisa, você volta ali naquele resumo que você fez, sabe aquele que você demorou horas para fazer e alguns minutos para ler? Você volta nele e fala, poxa, o tratamento é esse. Então é isso, o meu vídeo de hoje. Eu tinha prometido que eu ia falar um pouco sobre os estudos e foi isso que eu vim fazer hoje. Esse é o meu primeiro vídeo curto, assim, que eu vou postar no Instagram. A base do meu estudo foi esse livro, Você Sabe Ler, eu vou deixar o link dele. Fala basicamente sobre isso tudo que eu disse aqui pra vocês. E o mais importante, teste seus métodos.